Olá, meus amigos e irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Você que me acompanha a partir de agora e nos próximos minutos, hoje desenvolvendo um tema que foi sugerido, que é segundo a Bíblia, para onde vão os mortos? Convide alguém que está junto com você na sua casa, no seu trabalho e que tenha disponibilidade de tempo para acompanhar essa live, onde eu pretendo nos próximos minutos falar dentro da Bíblia, a palavra de Deus, acerca desse assunto. Quero de antemão comunicar que é livre o compartilhamento desta live, inclusive do vídeo, se você o baixar, o gravar, pode compartilhar à vontade, porque o propósito não é nunca e jamais será comercial. É um propósito de amor, um propósito espiritual de compartilhar da palavra de Deus. Enquanto você convida e se prepare para ouvir, eu vou arranhar aqui umas notas ao teclado, preparando esse momento para a nossa ministração. Bem-vinda, irmã Lília, bem-vinda, irmã Jânia Celestino. Bem, eu quero começar esta reflexão com o versículo de João 11:24, palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Segundo a Bíblia, para onde vão os mortos? Eu estou enfatizando segundo a Bíblia porque diferentes religiões e filosofias têm também diferentes pensamentos e ideias para esta questão. A própria ciência ainda tem em seus quadros as mais diferentes opiniões, desde cientistas cristãos que creem conforme a Bíblia,
na existência após a morte física, até aqueles que estão especulando e não têm certeza nenhuma, e aqueles que não acreditam em vida após a morte, que somos apenas uma matéria que, com a cessação da vida física, da bios, acabou-se tudo. Não há nenhuma esperança ou perspectiva futura. Mas a nossa reflexão é segundo a Bíblia. Então estamos partindo do pressuposto de que você, como eu também, cremos na autoridade das Escrituras para falar sobre esse assunto, para orientar sobre esse assunto. Para mim, basta o que diz as Escrituras, porque para mim ela é autoridade máxima em matéria de fé. E também são nas Escrituras que estão baseadas as minhas esperanças, as promessas que enchem a minha alma. Eu quero fazer uma leitura de uma passagem bíblica que eu acho importantíssima para embasar esse tema, que é a passagem de Lucas, melhorar um pouquinho aqui o enquadramento, Lucas capítulo 16, onde estarei lendo dos versos 19 ao 31, a muito conhecida parábola do rico e Lázaro. Das 34 parábolas que Jesus contou, apenas esta tem nome de personagem. Porque era um certo homem, tinha 2 filhos, sempre de uma forma não nominada. Mas nessa parábola o personagem tem nome. Aqui a gente vê alguns personagens: o homem rico, o mendigo chamado Lázaro e pai Abraão. E também os 5 irmãos do homem rico. Passo a leitura. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, outra versão diz Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Obrigado pela sua atenção. Eu considero esta parábola um texto da Bíblia clássico para responder a pergunta: para onde vão os mortos? Eu penso que essa lâmpada ali está atrapalhando um pouco, né? Me permita ausentar um pouquinho aqui da sua tela enquanto corrijo essa questão, tá? É rapidinho, já estarei de volta. Bem, aqui
aqui estamos de volta. Porque a primeira coisa que a gente percebe nessa parábola, ela não é uma história absurda, foi algo que saiu das bocas do Senhor, da boca do Senhor Jesus, são palavras dele. Então são palavras dignas de toda a aceitação. A primeira coisa que eu percebo nesta parábola é que todos os mortos estão vivos. Que essa questão da morte está limitada a essa circunstância de matéria, de bios, de vida física. Mas há uma existência espiritual que continua posterior à morte física. E Jesus, usando aqui do recurso dos contrastes, um muito rico, outro muito pobre. Depois, lá na pós-morte, um muito confortável e o outro muito atormentado, para dar uma ideia, para reforçar a grandeza dos resultados, né? Das condições atuais e dos resultados futuros. A gente vê que aquele homem rico que aparece aqui, né? Havia um homem rico, não é dado o nome, porque pode ser qualquer pessoa, né? Ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, mas não era apenas em dia de festa, em dias, ocasiões especiais, era todos os dias. Então era uma vida de muita ostentação. Mas não menciona em ponto algum que ele estivesse voltado para Deus, para as coisas de Deus, para os interesses de Deus. Porque as riquezas, os recursos, sejam poucos ou muitos, nos são dados como empréstimo da parte de Deus. E para os quais nós devemos ter uma atitude de mordomo, de cuidador. Usufruímos, mas também devemos compartilhar. Veja na oração modelo, a oração do Pai Nosso, que o Pai é nosso, não somos filhos únicos, e o pão também é nosso. Então há uma comunhão, uma família, um compartilhar. Não vemos isso na vida do homem rico. Ele não compartilhava nem mesmo do seu pão que sobrava. Se Lázaro quisesse comer, era das migalhas que caíam da mesa do rico, aquilo que geralmente cai e os cachorros, os animais domésticos comem. Era com eles que o mendigo comia, o Lázaro. Então a gente vê que só por aí a gente percebe a atitude desse homem, que era um homem que não vivia para Deus e nem com Deus, não tinha amizade com Deus. Também não diz acerca da vida espiritual de Lázaro, mas é claro que não era porque era pobre que ele foi para o seio de Abraão, que é um nome dado ao lugar de repouso dos justos antes do Novo Testamento. Quando Jesus contou essa parábola, ele ainda não havia morrido na cruz e concretizado a obra da salvação. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, que quando ele morreu, ele descendo às regiões inferiores da terra, conforme 2 Pedro, ele desceu e levou cativo o cativeiro. Também diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Mas até então, esse lugar ele é de uma forma muito figurada, chamada de seio de Abraão. Seio, aconchego, presença. Não confundir com seios, né? Como já vi erroneamente alguém mencionar. Seio quer dizer a presença, a proximidade, o conforto da presença de alguém. Por que de Abraão? Porque Abraão, diz a Bíblia, é o pai na fé de todos os que creem. É o primeiro homem que foi justificado através da sua fé, demonstrada pela obediência e pelo sacrifício. Então ali está a base de um relacionamento de fidelidade com Deus e também a base da salvação. E foi para perto dele que o Lázaro foi, porque aqueles que partem dessa vida em amizade com Deus, em justificação para com Deus, através do sangue de Jesus, vão para junto dos outros que estão na mesma condição e não se intercomunicam com aqueles que morrem sem salvação. A gente vê aqui na passagem, voltando a destacar alguns pontos, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Observe, quando um justo, um salvo morre, ele não sai vagueando por aí, reclamando a vontade de ir para um ou outro lugar. Ele é conduzido, ele tem destino certo e tem corte celestial que o acompanha até esse destino. Os anjos acompanharam Lázaro
até o seio de Abraão. Então, que hoje esse lugar onde os salvos ficam, aguardando a ressurreição, é o paraíso, que é perto de onde está Jesus, fisicamente. Jesus prometeu ao ladrão da cruz que se converteu: na verdade, te digo que hoje mesmo, sem escalas, sem passar por outros lugares, estarás comigo no paraíso. E Jesus não prometeu isso brincando, ele não estava brincando, ele estava falando muito sério, né? Então o mendigo morreu, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas rico também morre, né? Talvez não morra de fome, talvez não morra por falta de plano de saúde, mas morre. E a Bíblia diz que morreu e foi sepultado. Não fala de cortejo de anjos o conduzindo. Os seus olhos se fecharam aqui nessa terra, alguém cuidou do seu sepultamento, mas quando os seus olhos se abriram de novo, ele já estava num lugar de tormento. Que surpresa deve ter sido para aquele homem, acostumado a tanto conforto, a tanta ostentação. Mas essa passagem, até aqui onde já comentei, ela deixa muito clara a existência após a morte. Uma vida consciente, com memórias, com lembranças, com sentimentos, após a morte física. Foi Jesus quem falou. O que vamos fazer das palavras de Jesus? É pegar, como costumo falar, é pegar ou largar. Ou consideramos que Jesus é da parte de Deus, é mestre dos mestres e suas palavras são verdadeiras, ou então devemos desprezar tudo isso aqui. É claro que eu creio que esta é a palavra de Deus inerrante e infalível. E a Bíblia diz que no Hades, no grego, ou inferno, lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em tormentos, no plural. Um tormento já é ruim, imagina uma pluralidade de tormentos, né? Que a Bíblia aqui não dá detalhes de quais sejam esses tormentos. Mas eu posso imaginar que o primeiro deles é essa triste surpresa de que estava em um palácio cercado de conforto, agora está num lugar sozinho, isolado e sem oportunidade de refazer esta condição. Também o inferno é um lugar triste, porque é um lugar onde a presença confortadora, protetora de Deus não se manifesta. Manifesta sim o seu juízo, a sua justiça. E viu ao longe, porque embora desse para ver, não era perto, né? Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, na sua presença, na sua companhia. E clamando disse: Pai Abraão. Olha que ele era religioso, assim como os judeus e também os muçulmanos, que têm Abraão referencial, um patriarca, um primórdio da fé monoteísta. O rico da parábola também tinha Abraão como pai, como referencial religioso. Ele era um descendente de Abraão, tinha uma linhagem religiosa, mas isso não garante nenhum resultado para ninguém. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro. Ele esqueceu que tinha morrido, né? Ele era acostumado a mandar, faz isso, faz aquilo. Ele pensou, não, é só Abraão mandar. Ele vai mandar e Lázaro vai fazer, porque Lázaro também era um mendigo pobre que comia do farelo da minha mesa, das migalhas da minha mesa. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ainda no inferno ele queria ser servido, né? Mas o próprio Filho do Homem, o Senhor Jesus, que contou essa parábola, ele diz que o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido aqui na terra, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente percebe aqui que esse homem não tinha nem noção do que é servir a Deus. Servir a Deus é servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Pausa para dar boas-vindas para Elisete, por Sebastião e para a irmã Elisandra e outros que já passaram os nomes, eu me esqueci de mencionar na hora. Me perdoe, meus irmãos. Estou atento à audiência de vocês. Voltando ao texto.
porque estou atormentado nessa chama. Ele sabia que um pouquinho de água no dedo de Lázaro refrescaria a sua língua. Mas a Bíblia diz, disse porém Abraão, filho, ele era descendência de Abraão, ele tinha pedigree religioso, ele tinha ascendência religiosa, mas isso também não garante nada. Se a sua avó, sua mãe, os seus pais, seus irmãos, amigos são cristãos e servem a Deus de verdade, o máximo que eles podem fazer é te falar da palavra de Deus e orar por você. Mas a decisão é sua. A chave do seu coração está pelo lado de dentro. Se você se afastou e precisa se realiançar com Deus, eu quero orar por você no final desta ministração. E Abraão disse, lembra-te, porque há memória no pós-morte, a lembrança. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, você teve de tudo, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado, não porque era rico ou porque era pobre. A palavra de Deus não dá base para pensar em salvação eterna ou condenação eterna baseado em posses materiais ou em pobreza. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Não há intercâmbio de pessoas entre o céu e o inferno. Entre aqueles que estão com Cristo no paraíso e aqueles que estão no inferno no lugar de tormento. Não há intercâmbio. Não há troca de lugares. Não há passagem permitida. Abraão disse, não, está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, o rico da parábola, ele faz um terceiro pedido. Ele pediu para molhar o dedo na água e refrescar a língua dele. Não foi permitido. Ninguém tem direito a nada no inferno. Não há que reclamar, que reivindicar direitos após a morte. E ele fez um segundo pedido. Manda que Lázaro vá à casa de meu pai, pois tenho ainda 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Ele acreditava que se Lázaro ressuscitasse, voltasse à casa do pai dele, onde viviam também 5 irmãos, e falasse acerca da realidade espiritual após a morte do corpo, aqueles irmãos se arrependeriam, se converteriam e seriam poupados de ir também para o lugar de tormento. Veja que ele não pensou nele, ele está pensando nos outros ainda, pensando nos seus irmãos. Tal pedido também foi negado. Eu fico, e convido você também a fazer isso, a imaginar comigo que fosse permitido que Lázaro ressuscitasse e voltasse à cidade. Já pensou a situação de alguém que morreu recentemente e ressuscita e entra na cidade visitando os parentes, amigos, conhecidos e o povo em geral e dizendo, olha, eu morri, fui lá e eu vim aqui para falar para vocês que esse caminho está errado, que o certo é andar conforme a palavra de Deus, é fugir do pecado, é agradar o coração de Cristo, é ser obediente à voz do Espírito Santo. A gente pensa que poderia ter um impacto emocional muito grande. Mas nessa parábola fica respondida que, primeiro, essa questão não é permitida, não existe essa possibilidade. Quer em corpo, quer em espírito. E segundo, isso não gera a fé salvadora. A fé salvadora vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus. Abraão disse, olha, os seus 5 irmãos, eles têm lá Moisés e os profetas, que era, resumindo, todo o Antigo Testamento que já estava escrito no tempo dessa parábola. Que eles ouçam a lei, a palavra. Não, mas manda que Lázaro vá e lhes dê testemunho, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então Abraão responde. Abraão aqui tipifica a posição de Deus, a posição divina. Não. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos, qual é a palavra? Ressuscitem. Em nenhum momento
essa parábola inclui a palavra reencarnação, ou então um lugar de transição chamado purgatório. Mas sim, ressurreição, que era a única coisa que seria possível a Lázaro, era ressuscitar. Tal não lhe foi permitido. O pedido foi negado. Por quê? Porque para se crer para a salvação é preciso ouvir ou ler, né? Ter contato com a palavra de Deus e crer nela. A fé salvadora é gerada pela palavra. O apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Bem, amigos, eu não quero me estender muito, mas quero ainda pontuar algumas questões acerca desse tema. Para onde vão os mortos? Primeiro ponto. Onde vamos depois da morte? Você viu aí que existem dois, e apenas dois caminhos, dois destinos. Os justos, conforme são chamados no Antigo Testamento, ou salvos, como são chamados no Novo Testamento, aqueles que fazem a vontade de Deus e alcançam a salvação através da fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício, e mantêm-se fiéis até o dia da morte, eles vão para o paraíso. A gente tem por base uma única referência, mas não necessitamos de outra, porque ela é suficiente. Aquela referência de quando Jesus está crucificado, e lá na cruz, tendo ao lado dois ladrões, ele é escarnecido, ele é zombado, mas um dos ladrões reconhece e repreende ao outro, dizendo: nós estamos nesta condição porque os nossos feitos nos fizeram merecedores disso, mas esse justo nada fez. E dirigindo, voltando-se para Jesus, na cruz do meio, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus responde: na verdade, isso é um hebraísmo, é uma forma de dizer, verdade verdadeira, coisa firme. Na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acerca dessa existência consciente depois da morte física, até mesmo no cristianismo há diferentes opiniões. Há aqueles que creem que a alma morre, que cessa tudo, não há memória, nem reconhecimento, nem existência ou atividade alguma depois da morte do corpo. A parábola do rico e Lázaro mostra o contrário. Alguns também dizem que nessa passagem lá da crucificação houve um erro de pontuação, que Jesus disse: olha, eu estou falando hoje que você vai estar comigo no paraíso, só que não é hoje. Mas diferentes traduções de diferentes épocas e lugares da Bíblia Sagrada trazem esta afirmação como ela aparece na Bíblia Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, versão do Rei Tiago, a King James Version, e outras, a Bíblia de Jerusalém, e etc. Na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi dito isso ao outro ladrão que não se arrependeu. Jesus poderia ter falado: e você também, tá? Você está aqui perto de mim, a gente está até morrendo juntos, então vai também. Não, a salvação é absolutamente individual, pessoal e intransferível. E aquele homem que se converteu na cruz do Calvário, ele não teve a oportunidade de viver a vida cristã normal, porque ele não viveu para isso. Mas Jesus assegurou a sua salvação, sem nenhum sacramento, sem cumprir nenhuma ordenança do batismo, da ceia, porque dali ele morreu, né? E foi como Jesus prometeu, para o paraíso. Por que que o paraíso está associado à presença de Jesus? Jesus disse: estarás comigo, junto de mim. No texto de João 5, 28 ao 29, Jesus disse: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, todos, ouvirão a sua voz. Ele falava da voz do Filho de Deus, dele mesmo. E sairão. Como sair? Ressurgirão, vão viver de novo. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então haverão duas ressurreições. A primeira é dos salvos,
e a outra, com um espaço de no mínimo 1000 anos de intervalo, será a dos ímpios. A gente vai falar mais disso, eu quero falar mais um pouco disso daqui a pouco. O estado ou destino de consciência e vida após a morte física. Como que é para os salvos? Os salvos aguardam a ressurreição dos salvos, a primeira ressurreição, em paz com Jesus. Eu li lá em Lucas 23, eu mencionei, aliás, do ladrão que se converteu. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Se eu vou estar com Jesus, estou bem, né? Não há que se preocupar, estarei muito bem com ele, onde quer que ele estivesse, não é? Os salvos ressuscitarão e receberão corpos gloriosos e imortais no momento em que Jesus voltar. Para nós cremos dessa forma, que ele voltará para arrebatar a igreja, porque a Bíblia ensina que ele voltará, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que ele voltará e a igreja, os salvos, subirão ao encontro dele nos ares. Nesse momento, os salvos receberão corpos gloriosos, imortais, que nunca mais envelhecerão, adoecerão ou morrerão, que serão perfeitos, que não trarão mais consigo as imperfeições, os aleijumes, as limitações desse corpo que foi corrompido na sua constituição por causa do pecado. É o que diz a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. O apóstolo João escreveu que agora ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele, Cristo, se manifestar, nós também nos manifestaremos com ele em glória, porque assim como ele é, seremos também nós. Então o nosso corpo de glória, na ressurreição do nosso corpo, ele será um corpo semelhante, que não é igual, ao do Senhor Jesus quando ressuscitou. Um corpo que atravessava paredes fechadas, que aparecia e desaparecia, mas que também podia ser tocado e até comia. Claro que isso parece uma coisa assim muito surreal para você e para mim também, mas quem somos nós para querer entender, né? Eu costumo dizer brincando que a gente não sabe nem para onde vai as meias que somem na máquina de lavar, a gente não acha nunca mais e quer saber coisas tão elevadas, não é verdade? Bem, os salvos, depois de mortos, além de ressuscitarem em corpos gloriosos no momento da vinda de Jesus, também serão julgados para receber recompensas, julgados os trabalhos, as obras, né? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4,17. Aliás, 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Então são obras feitas em vida, né? Ou bem ou mal. Mas não é uma questão de salvação mais, é uma questão de premiação, de recompensa. Outra coisa muito boa que aguardam os salvos após a morte é que, além de ressuscitarem em corpo glorioso, imortal, de receber recompensas, morarão toda a eternidade com Deus, com Jesus. Diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4,17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É o melhor da eternidade, é Cristo. É melhor do que o céu. A Bíblia diz que ele foi feito muito mais sublime do que os céus. Estar com Cristo, disse Paulo, é melhor do que tudo, é ganho, é lucro, independente de ter que morrer fisicamente para isso. Boas-vindas aí a todos, missionária Sandra, Flávio, Roberto Alencar, aos demais que já apareceram aqui. Continue acompanhando, se não for possível acompanhar até o fim, esta live ficará postada aí por 24 horas para que você possa ver melhor quando tiver um maior tempo disponível. Continuando, agora aos que rejeitam Deus, aos que partem dessa vida física sem salvação, que só se obtém através de Jesus Cristo. Eles vão aguardar uma ressurreição também, a segunda ressurreição,
a ressurreição do juízo. A Bíblia diz: bem-aventurados e santos os que têm parte na primeira ressurreição, a dos salvos. A dessa segunda não haverá bem-aventurança ou felicidade alguma, porque diz lá em Daniel 12:2 que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. É uma vergonha eterna. Não tem como mudar isso mais. É um desprezo eterno que não pode mais ser mudado. E diz aqui: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. Observe que tem gente por aí que quer ser muito mais boazinha do que Deus. Nem Deus é bonzinho. Deus é bom, mas não é bonzinho. A Bíblia é clara, taxativa quando diz: os ímpios serão lançados no inferno. Ah, mas eu não gosto dessa parte. Então despreza toda a Bíblia. Porque é pegar ou largar. É toda a palavra, ou então você não tem autoridade para escolher quais palavras de Deus você vai aceitar. E nem eu a tenho também. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Outra coisa que aguarda também os ímpios após a morte física: ressuscitarão. Mas a Bíblia não diz como serão seus corpos. Não diz que serão em um corpo de glória, imortal, perfeito, né? Diz que será para vergonha e desprezo eterno. O que nos dá muito claramente a entender então que esse corpo não vai propiciar nenhum conforto, nenhum gozo para quem é ímpio e ressuscitar nele. Outra coisa: serão julgados para condenação por causa dos seus pecados. Um julgamento que será sem misericórdia. Um julgamento que será presidido, que será executado por aquele que hoje é advogado de todos, Jesus Cristo. Hoje diz o apóstolo João que ele é o advogado, o justo, para aquele que pecar e quiser reconciliar-se com Deus. Mas naquele dia ele não será mais advogado, ele será juiz. E João viu esta cena do grande trono branco, o juízo final, está lá em Apocalipse, eu passo a ler agora. Apocalipse, vou dizer-lhes a referência, 20, versos 11 ao 14. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um, veja que é um julgamento individual, cada um, não é por grau de parentesco ou em grupo, não, é cada um, é individual, cada um foi julgado segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então serão lançados no lago de fogo também para toda a eternidade. Há um pensamento, para não dizer uma doutrina, no meio cristão, em algumas denominações evangélicas, notadamente na igreja adventista e também entre as testemunhas de Jeová, que é a doutrina do de que as pessoas, a palavra vai travar, então não vou nem falar, os indivíduos serão aniquilados, os ímpios serão aniquilados, destruídos para sempre. Não sofrerão uma pena de sofrimento eterno, mas sim uma destruição para todo sempre, uma destruição eterna. O que não é também bom, né? Fosse verdade esta ideia, isso também não seria bom, de forma alguma, nem um sofrimento eterno ou uma destruição eterna. Mas aqui diz que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E a Bíblia diz que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então não deixa muita válvula de escape, né? Também há uma corrente que diz que ao morrer as pessoas não vão nem para o céu nem para o inferno, que elas vão, segundo uma doutrina medieval da teologia católica, elas, se não foi tão ruim para ir para o inferno, mas também não estava tão pronta para ir para o céu, ela vai purgar ou purificar
os seus pecados no purgatório. A Bíblia não menciona nem de passagem, nem de leve tal lugar, né? Então, uma doutrina calcada unicamente na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana e não nas Escrituras Sagradas. Também há religiões, não é apenas o espiritismo kardecista do Brasil, né, mas também outras religiões espiritualistas que pregam a reencarnação ou sucessivas existências na vida física, seja em forma humana, em forma de animal ou outras formas, para a purificação espiritual. No entanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz textualmente: como está determinado aos humanos que morram uma só vez, vindo logo depois disso o juízo. Para os salvos, o juízo das obras e a sua recompensa pelo trabalho prestado a Deus. Para os ímpios, uma ressurreição que os encaminha para o juízo final e a condenação final e eterna. Então, morreu, o que vem depois? Qual é o próximo ponto da agenda? Juízo, julgamento. Então é isso que a palavra de Deus diz. A gente pode olhar para as filosofias, olhar para as ideias pessoais nossas ou de outras pessoas, mas a resposta final, quem dá é a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida. É muito importante também lembrar as palavras confortadoras do Senhor Jesus, que está lá em João 5, 24, e também os versos seguintes, que eu quero terminar aqui com essas palavras. Ele diz: em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, olha a colocação do verbo ter, está num tempo presente, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou, na versão Almeida atualizada diz saltou, porque é um salto, né? A conversão, o novo nascimento gera um salto espiritual, mas saltou da morte para a vida. Então não há que se ter medo da eternidade, porque já sabemos o que está reservado para nós. Mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, disse Jesus lá em João 5, 25, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, igualmente outorgou ao Filho ter a vida em si mesmo. Também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, aqui é os salvos, e aqueles que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Mas eu quero de novo frisar com você esta afirmativa de Jesus que me enche o coração, que conforta a minha alma, que me dá a segurança, não baseado no nome da denominação onde eu congrego, não baseado também na minha bondade pessoal, mas da bondade de Deus, no amor de Deus, quando ele diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas saltou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Maravilhosa essa esperança, né? Que palavras alentadoras. Eu quero nesta tarde ou noite, para você que já está na Europa e já é noite aí, ou então começo da tarde para você que está nos Estados Unidos, e quem sabe agora fazendo aí o seu almoço, o seu lanche. Se você pode orar comigo agora, eu gostaria de orar com você. E bem-vindo, irmão Helder, irmão Washington, Rosilene. Eu peço a todos a sugestão de temas, tá? Para que eu possa desenvolver nas próximas lives. O farei com o maior carinho, a maior atenção e dedicação. Mas eu gostaria de orar com você para que você tenha também em seu coração esta esperança. Vamos orar?
Eu costumo fechar os olhos quando vou orar, porque assim eu posso me desligar das coisas à minha volta e pensar somente naquilo que estou falando com Deus. Convido você a orar comigo. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, eu te peço que ajudes que estas palavras tão simples, mas verdadeiras, que vêm da tua palavra, possam alcançar os corações que a ouviram agora ao vivo, aqueles também que a ouvirão ao depois, e possa gerar em cada uma dessas pessoas o objetivo, o fruto, o propósito para o qual o Senhor a enviou. Assim como cai a chuva e produz frutos, o Senhor também possa fazer essa palavra produzir frutos nos corações, fruto de esclarecimento, de certeza bíblica, de afastamento das dúvidas, das superstições, das ideias erradas. Que o Senhor possa gerar em cada coração a certeza. E eu oro agora, Senhor, por esta pessoa, onde ela estiver, que precisa voltar para Ti agora, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor tem prazer, o Senhor se alegra quando alguém se volta novamente para o Senhor para receber o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia. Recebe agora esta vida que está voltando para o Senhor, que está reconciliando contigo, Senhor Jesus, que está voltando para Deus, que vai buscar agora a Tua palavra, fazer a Tua vontade. Também esta pessoa, Senhor, que está desalentada por tantos problemas, pela tristeza, pela escassez, pela enfermidade, ajuda, alenta, dá forças a cada uma. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, então eu aguardo vocês amanhã, mais ou menos por este horário, para a próxima live. E aceito as sugestões de temas. Já temos alguns temas elencados aqui para a gente preparar e ministrar. Aceito sugestões, como também aceito críticas construtivas, que possam melhorar não só a nossa transmissão, mas também a minha apresentação do tema para vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.